Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maligi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação. Caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 132, né? A questão 132 ela é bem interessante. Ela tem um texto aí, né, do trecho de Guimarães Rosa, né? Grande Sertão Veredas, né? Muito interessante, olha só, um trecho aí do livro, né? Beleza, olha só. Aí, deixa eu só voltar aqui, gente, que houve um probleminha. Isso. Beleza, aí a questão descreve pra gente o seguinte, olha só, esse trecho aí, né, do Grande Sertão Veredas, né, é de Guimarães Rosa, olha só. Correr da vida embrulha tudo, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Beleza, aí a pergunta descreve pra gente o seguinte: no romance Grande Sertão Veredas, o protagonista, Riobaldo, narra sua trajetória de jagunço. A leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de uma o quê, né? Aqui no caso, olha só. A. Diário por trazer lembranças pessoais. B. Fábula por apresentar uma lição de moral. C. Notícia por informar sobre um acontecimento. D. Aforismo por expor uma máxima em poucas palavras. Ou E. Crônica por tratar de fatos do cotidiano. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí na questão em relação a um aforismo, né? Por quê? Porque ele vai apresentar aí, né, aqui no caso o texto, o trecho, né? Ele vai expor aí uma máxima em poucas palavras. Porque olha só, né, o trecho. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Então, aqui no caso, são poucas palavras, né, que quer expressar um significado, ou seja, né, vai se tratar aí de uma máxima que vai anunciar através dessas poucas palavras aí uma regra aí no caso, né, para expor, ou seja, para sintetizar aí a vida do personagem, né, através também de oposições aqui no caso, né. Reparem que ele cita esquenta e afrouxa, né, aqui no caso e desculpa, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, né? Sossega e depois desinquieta. Então, olha só, através de poucas palavras aí, ele vai expressar aqui no caso, né, sentimentos aqui em relação à vida, né? Olha só, o correr da vida embrulha tudo. Por isso aqui no caso que vai se tratar de aforismo, é uma característica aí do aforismo, né? O que vai expor aí várias palavras, né? Aqui no caso, várias palavras não, expor aí uma máxima em poucas palavras, exatamente ao contrário, em poucas palavras aí, uma máxima de sentimentos aqui no caso em relação a essa expressão, tá certo? Então, quando se trata de aforismo, vai ser em relação a isso, né? Quando você usa aqui no caso, né, você cita poucas palavras, né, com uma máxima aí em relação a significados, né, através dessas poucas palavras, tá certo? E também tem aí no caso, né, uma oposição, digamos assim, né, em relação a esses tipos de palavras que ele vai usar nesse trecho, né, esquenta e esfria, aperta e afrouxa. Então aqui no caso, né, também tem a oposição aí em relação a essas palavras citadas, tá certo? Por isso que vai ser um aforismo, beleza? Olha só, por que não são as outras? Diário, por trazer lembranças pessoais. Beleza, mas aqui no caso não se trata de um diário, né? Ele está citando aí o correr da vida em relação a situações, mas não especificamente uma característica de um diário, né? Não tem evidenciado isso na questão que representa um diário. Então,
Cuidado, não é em relação a diário. Fábula, né? Olha só, por que que não é fábula? É fábula por apresentar uma lição de moral? Não, né? Não é um conto aqui no caso que está se representando uma lição de moral. Ele simplesmente está citando aí, né? Aqui no caso, em relação à vida, né? O sentimento em relação à vida, o correr da vida. Então não é também uma fábula. Ser notícia por informar sobre um acontecimento, mesma coisa. Não é uma notícia, é um trecho, apesar de ser um trecho de um livro, não tem a característica de uma notícia aí para informar o acontecimento da vida, né? São fatos, acontecimentos da vida, sim, mas aqui a colocação do trecho não está em lugar de notícia, tá certo? E crônica por tratar de fatos do cotidiano. Cuidado, também não se trata em relação à crônica específica aqui, é para se tratar de fatos do cotidiano aqui no caso. Apesar dele trazer em relação ao correr da vida, né? Olha só, a expressão, né? O correr da vida embrulha tudo. Cuidado, não é um trecho aqui em relação à crônica, né? Em relação a se tratar fatos do cotidiano. Aqui, a maneira como foi aqui colocadas as palavras, né? Como foi usadas as palavras, descritas as palavras, né? Nesse trecho, vai se tratar de um aforismo. Então, cuidado também para não confundir e marcar a letra E. Vai se tratar sim de um aforismo, exatamente pela maneira que foi expressa as palavras, tá certo? A colocação dessas palavras, né? A maneira que elas foram usadas aí. Em relação a isso. Então, por isso vai ser um aforismo, porque vai se expor aí, né? Que no caso, letra D vai se expor uma máxima, né? Em poucas palavras. Que máxima seria essa, né? A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Tá vendo como é colocada as palavras, tá certo? Então, por isso que vai se tratar aqui, especificamente, né? A maneira como foi descrita esse trecho, vai se tratar de um aforismo, né? Exatamente pela maneira como estão sendo usadas as palavras. Então, cuidado aí para vocês não marcarem, né? Não caírem na pegadinha e marcarem as outras alternativas. Nessa questão aqui vai ser um aforismo, beleza? Bom, espero que vocês também tenham acertado, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Vejo vocês nas próximas questões de linguagens e bons estudos para vocês, tá certo? Essa foi uma questão aí de linguagens, né? É bem interessante. Esse texto, esse trecho aí, esse livro também é bem interessante, né? Inclusive para enriquecer o conhecimento de vocês, né? Os livros, as obras de Guimarães são muito interessantes. E essa também, essa obra aí, né, do Guimarães Rosa, né, Grande Sertão Veredas, é muito interessante. Não deixem de pesquisar sobre, né, porque é bem interessante essa obra e vocês vão gostar. Para quem ainda não leu o livro dele, as obras dele, né, são bem interessantes. Não deixem de acompanhar ou de ler aí, vocês vão gostar e vai enriquecer bastante o conhecimento de vocês também, tá certo? Bom, vejo vocês aí nas próximas questões.